Professor Zata, primeiramente, boa tarde. Falar um pouquinho sobre a semana de trabalho, um pouco mais curta, a gente pode dizer assim, porque segunda-feira teve jogo. Na terça, o que chamou a atenção é que já teve treino, né? Na parte da tarde o grupo se apresentou e treinou. O que dá para dizer sobre essa semana de trabalho para duas decisões? Não vou nem falar em um jogo só, duas decisões. Primeiro a equipe do Caravaggio e depois a equipe do Camboriú, essa semana de trabalho. Boa tarde, Caio. Eu espero e desejo, né, com muita força do meu coração, que seja realmente duas decisões, né? Mas como tu bem coloca, um jogo a jogo, precisamos pensar única e exclusivamente no Caravaggio, sem fazer planos para sequência. Acho que é passo a passo, jogo a jogo. A semana tem sido boa, os trabalhos estão muito focados para o último terço, tanto do ofensivo como do defensivo, porque a gente entende que talvez o Caravaggio, na sua melhor característica de jogo, de velocidade em transição, para que a gente possa estar preparado no nosso último terço de campo defensivo, dos nossos zagueiros para esses duelos, e no nosso campo ofensivo para esse último terço, para que a gente possa ter um pouco mais de assertividade em relação ao último passe, ao passe semifinal, né, que é o passe que leva para a definição de uma finalização. Eu acho que lá no jogo do Criciúma a gente errou demais, principalmente no segundo tempo nesse sentido, né? E talvez com um pouquinho mais de assertividade a gente pudesse ter causado um pouco mais até de desconforto ao Criciúma, de daqui a pouco, ao mesmo tempo que o Criciúma também teve volume, a gente pudesse ser efetivo, daqui a pouco ter a condição de fazer um gol, causa um desconforto no adversário. Então a gente está dando foco nesse sentido, tanto na parte defensiva como ofensiva desse último terço de campo. Zata, boa tarde. Falando da parte mental dos jogadores e a própria mentalidade que você deseja passar para eles, a gente sabe que esse problema de não entregar gols vem acontecendo há mais jogos e justamente esse nervosismo, essa ansiedade de fazer o resultado acontecer pode acabar atrapalhando dentro de campo. Qual é a conversa que você pretende ter com eles e vem tendo nessa semana justamente para que essa ansiedade, esse nervosismo não atrapalhe eles no próximo jogo, que com certeza vai ser decisivo lá na montanha? Eu digo para eles sempre que nós temos os 90 minutos para vencer o jogo, ou trabalhar 90 minutos em busca da vitória, né? Da mesma forma que o Caravaggio também terá esses mesmos 90 minutos, talvez dentro até de um jogo que é Camboriú e Criciúma, poder jogar o jogo que vai levá-lo a uma classificação antecipada. Então, esse entendimento que os 90 minutos eles são para ser jogado na sua totalidade, a gente não pode acelerar os processos por falta de maturidade de viver os 90, né? O que eu tenho cobrado muito da minha equipe é que não importa quem vai fazer este gol, o gol em algum momento ele vai sair, ele precisa acontecer, até porque a gente tem trabalhado muito, e essa semana mais ainda, para que esse gol venha, né, de maneira natural, sem muita ansiedade. Porém, a equipe também ela se encontra nesta fase de querer viver este resultado positivo. Como você bem diz, já se estende há um bom tempo essa ausência de gols, né? Eu vejo que a equipe tem transpirado, entregado, lutado pela vitória, ou entregado uma transpiração muito boa, duelos, jogadores dentro dos seus setores tendo vitórias pessoais nos setores. Eu vejo que está faltando ajustes e detalhes para que esse gol saia. E eu tenho cobrado muito que não importa quem vai fazer o gol, não importa quem vai dar o passe de assistência. O importa é que no momento que a vitória venha, o Tubarão vença, né? E talvez seja um momento importante da competição para que nós possamos vencer. Não só pelo fato de, como vocês bem colocam, não tem margem para erro, né? Porque o erro nos tira qualquer possibilidade de alcançarmos a classificação, de continuarmos lutando pela classificação, mas mais do que isso vai nos fazer talvez chegar para um último confronto novamente dentro da nossa casa, onde a gente teve 2 revés, pelo menos com o meu comando, né? 2 jogos, 2 derrotas, e de repente construir esse resultado positivo que aí sim possa nos confirmar numa segunda fase.
Professor, se tratando de sistema ofensivo, o PH não foi tão bem no jogo passado. Você disse na coletiva pós-jogo que ia conversar com ele, ia ter uma conversa em relação a essa semana. Gostaria que você nos contasse o primeiro contato que teve aí depois desse jogo contra a equipe do Criciúma com o PH, em relação a outros dois jogadores. O Alisson também vem sendo criticado, não pela entrega, porque tem entregado de fato na marcação, pressionando, mas pelo fato principal do futebol, que é a questão do gol. Quem sabe a possibilidade de um Vinícius pintando na própria equipe, talvez na vaga do PH, para tirar um pouco desse peso até do próprio Alisson, acho que você vai me entender em relação a isso, ou então até mesmo na vaga do Alisson. Existe essa possibilidade de ter o Vinícius iniciando o jogo contra a equipe do Caravaggio? Bom, eu acredito, Caio, que você faz uma boa leitura quando você diz que o Alisson entrega muita coisa para a equipe nesse momento, né? A ausência dos gols, na qual ele é um dos principais atletas que dá um volume de finalização para a equipe muito grande, e contra o Criciúma ele teve isso, principalmente no jogo em casa. Eu acredito que tomadas de decisões melhores da equipe nesse último terço de campo que a gente tem, que eu volto a falar que é o que nós estamos trabalhando bastante essa semana, para que no jogo isso possa ser mais efetivo e mais assertivo, eu acredito que a gente possa ver não só o Alisson como os nossos atacantes convertendo as chances criadas em gol, e a gente possa ter a vitória que a gente precisa. Em relação ao PH, sim, conversei com ele, um papo muito tranquilo, muito sereno. Eu sempre digo, não é nem papo de treinador para jogador, é um papo de ser humano, de homem para homem, porque o PH vive um momento especial da vida dele, com um filho pequeno, e quem é pai sabe que filho pequeno, nas atribuições do marido, dentro de casa, e eu sempre digo, a imprensa talvez não se preocupe com isso, o torcedor talvez não se preocupe com isso, porque o torcedor quer ver a efetividade do atleta, porém são questões diárias que vão influenciando. Então o meu papo com ele foi entender como é que está nessa construção desse bebê que chegou recentemente, as noites de sono, se estão sendo bem dormidas, se está ficando algum tipo de dúvida em relação àquilo que o professor tem pedido para ele. Eu vejo que defensivamente ele também é um atleta que se entrega bastante, que consegue ajudar bastante no setor defensivo. Tinha uma dinâmica no Juventus, onde ele era uma das principais válvulas de escape, sendo acionado o tempo inteiro. Aqui nós temos outros atletas também com essa capacidade, com verticalidade, com drible, que acabam dividindo com ele essa incumbência de setor ofensivo. Eu acredito, Caio, eu não vou te dizer que sim, possa ser o Vinícius, sim, possa ser o Alisson, uma troca do PH. Eu acho que é bom termos essas opções, E eu sempre digo que dentro daquilo que a equipe vai ganhando, é importante também que ela tenha sequência e continuidade, avaliação daquilo que a gente pode ter como mudança, uma troca ou outra. Eu sempre digo que a equipe ela vai ao longo dos jogos também ganhando um padrão, e esse padrão ele só vai melhorando ou dando uma forma maior e mais assertiva se a gente conseguir repetir. Eu não estou falando de não ter trocas, não ter mudanças, não ter experiências novas dentro do corpo da equipe, mas são situações que a gente vai entendendo, construindo a semana. Os treinos da semana acontecem com todos eles tendo essas oportunidades, e também dentro do treino da semana a eficiência do trabalho de treino, eu acredito que ela leve para jogo esse corpo de equipe, mas são boas opções que a gente tem. A gente tem um outro atleta que, na minha concepção, vem fazendo jogos muito bons, que é o Dani, que é essa vertente de poder jogar por dentro, de poder ser um extrema também. É uma outra situação que temos a possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, mas são possibilidades que a gente tem, e eu me sinto muito tranquilo em relação a isso. Eu quero todos muito bem preparados para esse jogo, entendendo principalmente a importância que esse jogo tem, independente de quem esteja ali. Professor, tem mais uma dentro dessa situação de formação de elenco. Você, no segundo tempo lá do jogo contra o Criciúma, colocou 3 zagueiros, O House entrou na vaga do PH. Queria entender, talvez seja uma possibilidade para esse jogo contra o Caravaggio, para essa reta final de Copa SC, ou se foi uma situação de momento da partida com o PH um pouco abaixo, e talvez para espelhar o time da equipe do Criciúma para tentar facilitar, entre aspas, esse jogo do Tubarão. Foi uma situação de jogo,
ou que pode acontecer, quem sabe, nos outros jogos, essa situação com 3 zagueiros também? Eu acho que ela pode acontecer, porém não vai acontecer para início. Eu entendo que a gente precisa vencer o jogo, e não é o fato dos 3 zagueiros tirar a ofensividade, não é isso. Eu vejo que nós temos, como eu te disse, eu acho que a equipe tem já uma forma de jogar com essa primeira linha com 4 homens, 2 zagueiros efetivos, para ter lá na frente um corpo ofensivo preenchendo um espaço maior, principalmente nas características boas que a gente tem de velocidade, de relação com bola, essa verticalidade que a equipe tem, inclusive com PH, Alisson, Vinícius, que já é um 9 mais presença de área, com um pouco menos de mobilidade em relação ao próprio Alisson, mas ter um campo ofensivo mais bem preenchido. Então a situação dos 3 zagueiros ela é possível dentro das características de jogo. Não é muito característico das minhas equipes jogar com 3 zagueiros. Se você me perguntar, eu prefiro uma linha de 4 homens de defesa, de ter laterais jogando como se fosse 4 zagueiros jogando nas laterais, porém num sistema mais defensivo, de preenchimento da primeira linha, com não muita incumbência ofensiva. Não é o momento, eu acredito que a gente tem que ir à Nova Veneza enfrentar o Caravaggio com esse espírito de vencer, e para isso eu acredito que a gente precisa estar com um campo ofensivo mais preenchido, mas daqui a pouco, se merecedores formos de estar à frente de um placar, daqui a pouco até com possibilidade de necessidade de construção de segurar um resultado, talvez sim. No jogo do Criciúma, foi a leitura que você fez de maneira muito correta. Um espelho em relação ao próprio Criciúma, tirar um pouquinho mais de bolas de corredor lateral, expor um pouquinho mais Recife e o próprio House num processo dos primeiros combates laterais, fechar o centro, e aí o que eu coloco que talvez não tenha saído como eu projetei, foi a eficiência dos momentos que nós roubamos a bola e contragolpeamos o Criciúma, para que a gente pudesse ser um pouco mais efetivo, sabendo que o Criciúma estaria exposto e de repente até construir a vitória frente ao Criciúma, dentro da sua casa, que a gente sabia que era um jogo difícil. Porém, como eu te disse no final da partida, a valorização de um ponto eu acho que foi importante. Exato. A gente sabe que partidas fora de casa sempre são mais difíceis, principalmente no estádio como o do Caravaggio, e também sabemos das qualidades e das características do time do Tubarão, mas acredito eu que vocês já tenham estudado o adversário e tenham, enfim, encontrado pontos fortes e fracos do adversário. Eu queria entender na tua análise de que forma vocês pensam em neutralizar o time do Caravaggio para poder chegar, porque a gente sabe que a ofensividade do time do Tubarão tu não pretende tirar, só que tem pontos fortes e pontos fracos na equipe do Caravaggio que com certeza tem como se neutralizar dentro de campo. Eu queria a tua análise com relação ao time adversário, não só do Tubarão em si. O Caravaggio, por todos os jogos que eu assisti, e assisti todos eles, ele se projeta sempre da mesma forma, de uma linha média-baixa, de marcação, e sempre trabalhando nas transições. A perda do menino do Extrema, Juninho, que jogou aqui no Tubarão, é uma perda muito significativa ao Caravaggio. Porém, volto a dizer, o atleta que entra querendo mostrar serviço, entra querendo mostrar que também tem essa capacidade de ser uma peça importante da equipe. Então a gente tem que ter esse cuidado com quem entra. Ibrahim, que é o outro extremo, um atleta de muita força. O Carioca por dentro, pelo centro, como um 9, é um atleta também de muita disputa, de muita força de duelo, de arrasto, de movimentos em ocupação de espaço. Então eu acredito que para a gente poder vencer, não podemos nos jogar de qualquer jeito para cima do Caravaggio e dar campo para que ele possa reacionar em cima de nós aquilo que é a sua principal característica. Então, estarmos muito cientes desse jogo que o Caravaggio vai fazer e por que eu não acredito que o Caravaggio se jogue para cima de nós. Ele está na frente a nível de pontuação de tabela, ele tem 90 minutos, como eu falei, para conquistar a vitória que o coloca talvez até já com uma rodada de antecedência na classificação. Porém, todos os jogos que o Caravaggio fez, ele fez nesse formato, estando numa linha média-baixa.
né? Às vezes, em algum momento, até marcando 2 linhas de 4, mais 2 homens na frente dessas 2 linhas, abaixo da linha do meio campo. Isso mostra uma consciência defensiva muito grande, uma capacidade de correr para trás e preencher espaço muito grande. Isso é uma virtude da equipe do Caravaggio, que eu acredito que já é uma virtude conquistada, e nós vamos ter que ter muita paciência, muita circulação de bola, saltando casas, para poder encontrar essa equipe no contraponto desses balanços defensivos, para poder entrarmos nesse último terço, né? A gente avalia o quanto a gente pode ter uma estratégia diferente disso também, né? E aí são questões que talvez a gente vá viver no jogo, possibilidades de alternar, né, situações similares, mas o Caravaggio é uma grande equipe, precisa ser respeitada, primeiro porque ela está a pontuação acima de nós, tem 2 vitórias na competição. Então, mas da mesma forma que eles nos tiraram um ponto aqui, a matemática é simples, a gente precisa voltar de lá com a vitória. Fácil? Nunca é, né? Nenhum jogo é. Porém, eu acredito que nós vamos nos apresentar mais preparados daquilo que estávamos quando enfrentamos eles aqui a primeira vez. E é o jogo-chave, né, professor? Voltando à questão psicológica também que a Julie citou, nos bastidores, como que tem sido de fato para primeiro focar nesse jogo aqui, por mais que pensar grande é sempre muito importante, já mensurar, quem sabe, já pensar, né, visualizar umas quartas de final, mas pensando que primeiro tem esse jogo de domingo, agora tem o Caravaggio, para só depois ter um jogo talvez que tenha importância contra a equipe do Camboriú, mas passa por uma vitória nesse jogo. Como que trabalha, sabendo também que a própria equipe do Caravaggio veio aqui e venceu, por mais que tenha sido um gol aos 49, até pode ser colocado aí um jogo de certa forma igual, mas que no final, no detalhe, quem venceu foi a equipe do Caravaggio e elas estariam talvez em termos de tabela iguais, se tivesse sido um empate esse jogo aqui em casa, na casa do Tubarão. O que dá para dizer em relação a isso? Trabalho mental de acreditar de fato que é possível vencer esse jogo de domingo e aí ter mais uma decisão na terça-feira que vem. Eu uso na minha vida e passo isso para os atletas. Só tente controlar aquilo que seja possível. Aquilo que você não controlar, não sofra por ele. Porque se você não controla essas situações, nós vamos pensar em quartas de final. Ela não existe para nós ainda. Ela é uma realidade muito mais próxima para o Caravaggio do que para nós. Se tu olhar a colocação de tabela, né? Agora, o que nós podemos controlar? Nós podemos controlar aquilo que vai ser a nossa ambição dentro do jogo do final de semana. Nós podemos controlar como vai ser a construção da semana para esse jogo, daquilo que a gente quer, da impositividade que a nossa equipe vai ter frente ao Caravaggio, de entender que dentro da casa do adversário, de um local muito favorável à equipe da casa, que é onde a sua equipe vai estar incentivando, entender que nós vamos ter que lidar com tudo isso e de maneira a mostrar que somos uma equipe capaz de enfrentar essas adversidades e temos individualidades capazes de fazer esse grande jogo dentro daquilo que a gente consegue controlar, que é muita entrega, muita transpiração, muita unidade de grupo e brigar pela vitória. A partir do momento que a gente pensar em algo que não tem, que não existe para nós, aí nós estamos indo só para algo que talvez nos encha de ansiedade, né? E que vai nos tirar, dentro dos 90 minutos, um equilíbrio. Como você começou, é jogo a jogo, é passo a passo. Chegou no momento da competição que talvez, se tu fosse me perguntar se eu queria estar talvez com uma margem de ponto, com um pouco mais de margem de folga na competição, lógico que sim, mas essa vitória não veio ainda, né? Volto a te dizer, a gente quer a vitória, porém eu não tenho ansiedade para que ela aconteça, né? Eu confio naquilo que a gente está fazendo, eu sei da construção que está sendo feita, espero que ela possa acontecer nesse final de semana, porque é o jogo que a gente precisa que ela aconteça para nos dar essa continuidade de busca pela classificação. E é o que eu passo sempre para os atletas. Vamos procurar entender que algumas coisas a gente não controla. É a mesma coisa o treinador dizer que ele controla o jogo. Eu controlo o jogo. O jogo é dos atletas, são eles que estão dentro do campo, as tomadas de decisões são deles. Bem instruídos e orientados, a gente pode contribuir a todo este processo de jogo, né? Mas eu vejo que o processo do jogo bem construído, ele está numa semana de trabalho bem construída.
resultado do jogo, eu vejo que também passa ainda por oscilação de uma peça ou outra. Tudo isso faz parte, mas eu espero que o equilíbrio emocional, sempre uso o termo, cabeça de geladeira. O freezer te paralisa, te deixa bloqueado para aquilo que você precisa fazer. Se você for frio e entender a importância do jogo, você tem duas opções. Ou você se coloca grande perante ao confronto que você vai viver, e aí você se coloca grande perante ao cenário do futebol, mostrando que você tem essa capacidade, e aí como grupo se mostrar um grupo muito forte e muito com uma unidade muito boa para buscar, né, algo que a gente almeja, que era aquilo que a gente estabeleceu como régua mínima, que era a classificação, brigar por ela, continuar brigando por ela até o último momento do jogo. Merecedores formos de ter 3 pontos contra o Caravaggio, a semifinal ainda é algo que não vai ser real. Precisamos de mais um jogo dentro de casa e talvez não haja um cenário melhor de poder coroar uma classificação frente ao nosso torcedor com mais um resultado positivo. Fácil? Não é. O próprio Camboriú estará aqui também, talvez lutando por essa classificação. Claro que o Camboriú tem um compromisso importante amanhã, né, frente ao Criciúma. Então eu vejo que os detalhes podem fazer muita diferença nessas 2 rodadas que vêm pela frente. E falando sobre o torcedor, Zata, ele sempre foi muito importante desde o Catarinense Série B, em todos os momentos do Tubarão neste ano. E nessa Copa Santa Catarina, apesar dos resultados ainda não terem sido 100% positivos, como era o esperado, tanto por vocês da comissão quanto pelo próprio torcedor, estava o tempo todo apoiando e com certeza vai continuar lá no estádio apoiando, mesmo sendo em Nova Veneza, sendo longe, assim como foi em Criciúma. E justamente lá em Criciúma mesmo, com o jogo que terminou sem gols, em 0-0, ainda fizeram uma festa, fizeram um batuque, parabenizaram tanto a você quanto o presidente. Então eu queria que você falasse sobre esse apoio do torcedor para um próximo jogo que com certeza vai ser um jogo chave para a possível classificação do Tubarão e sobre toda essa energia que acaba transferindo para dentro de campo. O torcedor é fantástico quando ele vem, faz a sua festa pela entidade, onde ele demonstra, né, o amor e o carinho que ele tem, né, essa paixão do futebol, né, que o torcedor traz para dentro do processo do jogo, né, nos impulsiona, nos deixa feliz, nos enche de... como você diz, é o 12º jogador, é aquele empurrão a mais que você tem dentro do processo do jogo. É claro que a gente entende quando termina o jogo, não vem as vitórias, o torcedor, volta a dizer, ele é muito passional, né, dessa paixão que ele tem e quer ver o seu time vencendo, e ao natural, em alguns momentos também externa, né, o seu descontentamento, as suas cobranças, né, muito válido, eu entendo e compreendo. Às vezes eu discordo de alguma forma que é cobrado, mas aí talvez seja só uma opinião minha, não vou conseguir mudar todo o cenário na qual o torcedor eu respeito muito, mas eu vejo que às vezes se passa um pouco do limite, né? Mas tem todo o meu respeito, todo o meu carinho, né? Eu já externei ao final do jogo do Criciúma, o fato dele se deslocar, né, é algo que a gente precisa valorizar muito, né? Com toda certeza o nosso torcedor estará lá, né, em Nova Veneza, nos empurrando, nos incentivando também. Então nada mais justo do que a gente entregar muita transpiração para esse torcedor que vai se deslocar, que ele possa se identificar com uma equipe muito aguerrida. Eu vejo que essa equipe que entrega, que luta, que batalha pelo resultado dos 90 minutos, ela está mais próximo de alcançar os êxitos que vão deixar o torcedor também satisfeito, né? Vejo que o torcedor também está bastante machucado, né? Esse machucado também vai nos atingindo diariamente dentro desse processo de todo esse ano que você coloca de muita expectativa e que não aconteceu. Eu espero que a gente possa, ainda dentro dessa Copa Santa Catarina, entregar, né, para esse torcedor uma margem mínima, né, de contentamento, de satisfação, mas eu vejo que a equipe também tem mostrado, do início da competição para agora, bons índices de entrega, de luta, de desejo de vitória, mesmo vivendo um jogo muito amargo dentro de casa contra o Criciúma. Talvez tenha sido, né, e eu volto a repetir e falo isso com talvez, não é orgulho a palavra, mas
dando esse mérito aos atletas, foi um jogo onde a gente teve várias oportunidades de fazer gol, então tivemos um volume muito bom e acho que o torcedor viu isso, né? Por mais que saiu muito machucado ao final do jogo. Com o Criciúma, talvez nós fizemos um jogo, não sei se um bom de lado a lado, né? Se vão colocar um resumo geral do jogo que tenha sido um jogo bom de se ver, mas eu vejo que o Criciúma teve volume, principalmente ali no segundo tempo, e talvez no segundo tempo em vários contra-ataques que nós tivemos em condições, né, de talvez definir melhor o jogo a nosso favor, ou pelo menos de colocar uma margem de um gol à frente do Criciúma e levar esse desconforto ao próprio adversário, como eles nos fizeram aqui, né? Então eu acho que o jogo teve de uma certa forma bastante equilibrado, e eu espero que nesse jogo em Caravaggio a gente possa enfim fazer a nossa primeira vitória, manter humildade, manter pé no chão, não se empolgar com a vitória se ela vier, e precisamos trabalhar para isso, né? Mas seguir passo a passo dessa construção que a gente vem fazendo. E ao torcedor, o meu obrigado por todo o incentivo. Eu sempre recebo com muita responsabilidade as críticas quando elas vêm, e o meu pedido de apoio mais uma vez, né? Porque a gente sempre sabe o quanto eles são importantes na nossa construção. Professor, até acredito que você tenha visto, e eu vou fazer talvez a mesma pergunta, mas com uma educação melhor em relação àquela que foi feita essa semana ao Wagner Mancini, que ele questiona se o time treina a finalização. E aí eu lhe pergunto porque sábado eu estive aqui e eu vi que o time treina de fato na parte final da atividade, treina essa finalização. E aí eu queria saber de você ao longo dessa semana o quanto tem dedicado à atividade. Claro, tem a questão do coletivo, coisa e tal, você treina a finalização porque o objetivo, logicamente, é fazer o gol, mas trabalho específico de finalização, com jogadores principalmente da linha de frente, Danielzinho, Vinícius, Alisson, PH, o quanto que tem dedicado esse tempo a finalizar durante o treino, para que no jogo isso aconteça também. Tem feito isso, tem trabalhado especificamente a finalização em si, um pouco mais, talvez até porque não fez gol ainda, fez um, aliás, ao longo da competição? Eu vou te responder da mesma forma que o Mancini respondeu, né? Mas sim, Caio, a gente trabalha bastante nesse sentido. E volto a começar aquilo que eu falei no início. A gente está dando muita ênfase esta semana, principalmente para o último terço, do defensivo e do ofensivo, né? E a palavra que eu mais tenho falado durante a semana, e a Bianca está acompanhando todos os treinos e ela escuta, é aumentar o volume de gols do treino, né? Aumentar o volume de gol dos treinos, né? Nós precisamos concluir as jogadas em gol. Nós não podemos, nos treinos da semana, concluir a jogada e que ela não esteja no fundo da rede. Então, a equipe está conseguindo apresentar isso. Ela vem conseguindo. Todos os trabalhos da semana, ou a grande maioria, estão indo com essa incumbência, né? De aumentar este volume de bolas ao fundo da rede, né? Os goleiros têm tido boas participações, boas intervenções, mas como a gente aplica e repete uma série de ações para que isso mentalmente vá levando o jogador a ter mais confiança quando ele está na ação de finalização. Então a gente tem trabalhado muito durante a semana. Partes de complemento específico, né, da linha ofensiva principalmente, né, a gente vai fazendo sempre após a conclusão da etapa principal do treino, a gente vai aplicando, né, que a gente chama o lapidar dessas situações, que aí já são ajuste corporal, né, o encaixe de batida na bola, tudo aquilo que o atleta na sua individualidade, no aspecto individual, ele precisa também aumentar a sua performance para que no jogo ele possa saber lidar, né, com essa bola que nem sempre está totalmente enquadrada, que é onde o corpo às vezes não está totalmente enquadrado e ele toma a decisão de finalizar e ele precisa ter essa assertividade. Então a gente tem trabalhado bastante. Amanhã a gente tem ainda o nosso último dia preparatório em relação ao jogo. É um dia que a gente dedica uma parte desse treino a este processo específico também de lapidar, né, as jogadas de bola parada, que a gente também faz às vezes no introdutório do trabalho principal, né, mas amanhã é esse dia do pré-jogo. Então eu acredito que a semana, quando eu falo que ela foi muito boa, as semanas anteriores também foram, né? E aí as pessoas vão olhar e dizer, pô, foi boa, mas não vence, né? Mas eu vejo que para você vencer e ter uma sequência boa de resultados, as semanas de trabalho precisam ser boas.
E o grupo por si só tem mostrado essa resiliência, essa entrega, essa ambição, né? Hoje, particularmente hoje, todos os dias foram bons, hoje foi uma sessão de treino muito boa. Eu espero que tudo isso possa estar no domingo a partir das 5 da tarde, respeitando muito o nosso adversário, que eu sei que vai fazer o seu jogo, buscando de repente essa classificação já antecipada à fase final, mas eu acredito que nós temos condições de devolver, com muito respeito, mas devolver aquilo que o Caravaggio nos tirou daqui, que foi os 3 pontos, né? E que para nós não há outra possibilidade que não seja a vitória que nos mantém vivos dentro da competição.